sou namorada, sou. Mas entrar no meu caminho. Não entendi. Aline, você falou alguma coisa? Deixa eu ver, vamos aqui. Oi, professora, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Aline. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sula. Tudo bom com vocês? Oi, bom dia, professora, tudo bem? Sim. Hoje é a apresentação da equipe de vocês, né, onde vocês vão apresentar o capítulo 6 do livro Psicologia Ambiental em Contextos Urbanos, correto? Quem compõe a tua equipe hoje, Marcelo? É você? Olha, hoje somos eu, Sulamita Sarubi, Marta, Girlene, Felipe. Aí a gente tem que confirmar aí a participação do Tiago e da Amanda Manaias, porque eles têm outros afazeres, se eles não tiverem, eles vão se justificar, com certeza, tá? Tá, ok. Veja aí, porque aí se eles não apresentarem hoje, eles não vão ganhar os 3 pontos, tá? Eles vão ter que apresentar Professora, ou semana que vem. Oi? Olha só, depois o Tiago vai conversar com a senhora, porque ele teve ele vai ter tipo uma apresentação no trabalho dele, que ele tem que apresentar um médico, um laudo. Então, ele vai ter o atestado, eles vão dar atestado para ele. Aí depois ele conversa com a Certo. senhora. Tá, ok. É para a gente começar, professora? Já tá todo mundo dos que vão apresentar? Ou ainda falta Deixa eu alguém? ver aqui. Se já tiver todo mundo, Marta. pode começar. Falta só o Felipe aqui, né? Aí passa um zap para ele então, ver se ele vai participar. Tá, o Felipe entrou aqui, professor. Eu vou compartilhar o slide. Tá ótimo. Agora eu vou ligar o microfone para começar a apresentar, tá? Todo mundo vendo o Tá slide? bom.
Não, tá passando a foto do Felipe na tela agora. Ah, mas é porque eu vou voltar para lá e todo mundo vai ver aí, vocês vão me confirmando aí. Tá. Agora sim, tá aparecendo. Então vamos lá. Eu vou dar início aqui ao trabalho da nossa equipe. Eu fiquei responsável pela introdução. Então vamos lá. O tema do capítulo 6 é relação de bem-estar e estresse no ambiente hospitalar. Os autores são a Maria, não sei o que, de Felipe, desculpa, é porque eu não sei pronunciar o nome, ela é pós-doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Betiele Silveira. Ela ela é doutoranda. Eu não anotei aqui, mas ela é doutoranda. Tá. Psicologia ambiental em contextos urbanos. A introdução. O ambiente tem a capacidade de guiar ou facilitar o comportamento, restringindo ou controlando certas respostas psicológicas. Então, podemos dizer que a pessoa ambiente promovam o bem-estar ou mal organizado ou sem sintonia podem funcionar como fonte de estresse. Comportamento comprometendo a qualidade de vida da pessoa. Contínuas exigências e transformações ambientais podem prejudicar habilidades e recursos. Isso é uma introdução que ele dá sobre ambiente e sobre a nossa organização interna, o nosso psiquismo e como se dá esse link, né, do ambiente e da nossa saúde mental. Eu acho que assim fica mais bem colocado. Aí tá. Restauração das habilidades, recursos restabelecendo condições anteriores ao desgaste e ao papel da psicologia ambiental. Aqui eu elenquei algumas partes fundamentais que eu vi do texto. E eu vou ler aqui o que eu elenquei, mas mais à frente eu já vou explicar certinho sobre o que eu estou elencando do texto, né? Relação de saúde e estresse, né? Aspectos físicos do ambiente, e psicossociais da pessoa, né? Como é que está esse ambiente hospitalar? Ele é como normalmente nós vimos o SUS, ou ele é como nós vimos ontem na Unidade Básica de Saúde, lá da família que nós visitamos, que é um lugar bem demandado, que é um lugar onde não há espaço físico para tipo 40 pessoas, assim, um atendimento emergencial para muitas pessoas. Então, isso vai afetar psicologicamente, socialmente aquela pessoa. Ela vai se sentir acolhida ou ela vai se sentir insegura? Agora que nós estamos em plena pandemia, sentar bem do lado do outro, sem o distanciamento social pedido pela Ministério da Saúde, isso preocupa, isso estressa ou isso alivia o estresse? Então, esses são aspectos a serem observados, né, pelo psicólogo que vai estar trabalhando dentro dessas UBSs, dentro do SUS, né? Vamos lá, continuando. Ambiente hospitalar possui em si um grande potencial estressor, a dor, a perda de noção de tempo, a do controle
da própria vida para quem é paciente, né? A assimilação dos sentimentos de impotência dos profissionais frente a casos atendidos, quando são aqueles casos de câncer terminal, um caso de a pessoa estar ali falecendo mesmo nos seus últimos suspiros de vida. Como é que um profissional se comporta frente a isso? Ele também tem um preparo psicológico para lidar com a morte? A morte ela é tratada de forma a ser humanizada, naturalizada, ou a forma ela é vista de uma forma de um tabu, uma coisa que nós não enfrentamos, nós não estamos preparados para nos deparar com a morte? Esse é um questionamento pessoal meu, né, que eu trago aqui como aluno de psicologia. E do controle da própria vida, como eu já falei, assimilação, já falei, espaços confinados, estranhos e complexos, como eu citei o exemplo agora há pouco do SUS, às vezes superlotado. Se você não tiver um documento, se você não tiver uma identidade, se você for uma pessoa de rua, você não é atendido, entendeu? Então, Tá, isso aqui eu já disse. Agora vamos para cá, Marcelo. Segunda parte do texto apresenta a arquitetura hospitalar, o bem-estar, apresentando 2 relatos de pesquisa empírica no âmbito de investigação, realizados no Laboratório de Psicologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, com parceria com a Universidade Ferrara, na Itália. No primeiro estudo, explora-se o reduto psiquiátrico prisional, ou seja, o primeiro estudo foi feito no reduto psiquiátrico prisional, junto a profissionais que atuam no hospital de custódia, ou seja, eu acredito que aqui a autora não deixou bem claro, mas eu tenho certeza que ela quer falar de uma equipe multiprofissional, né? Ou seja, enfermeiro, assistente social, médico, psiquiatra, psicólogo, na intenção de investigar aspectos físicos, psicológicos desses ambientes. Ou seja, ali ele está bem na especificidade de psicólogo ambiental. Ele está estudando a relação do ambiente e do estado de saúde psicológico da pessoa. Não só o estado de saúde psicológico, né? Como a gente vê na clínica, mas como esse ambiente interfere nesse sujeito de forma a ele ser produtivo, positivo, integrado, ou de forma a ele ser estressado, ele ser deixado de lado, ele não ter motivação, né? O segundo estudo... Hoje eu estou para trocar, mas bora lá. O segundo estudo propõe a identificar atributos físicos e de quarto... Como é isso? Tá, eu acho que eu já falei muito, porque mais na frente eu vou falar mais. Eu vou passar aqui para os aspectos teóricos. Aí, por favor, quem for aí se manifeste, que eu vou só fechar meu microfone aqui, aí eu vou sair. Sou eu agora. Bom dia. Gente, tá um pouco barulho aqui, vocês vão ver o barulho que tá em reforma aqui em casa. Eu vou falar sobre os aspectos teóricos sobre o estresse, né? Vou ler aqui um pouquinho. Tem sido definido como um conjunto de reações e eventos, situações ambientais percebidos por um indivíduo como uma ameaça que desafia o seu bem-estar.
eventos, situações, ambientes, eles promovem reações de estresse, né, como definidos nesse contexto como fatores estressantes ou estressores. A resposta de estresse são fatores que são de ordem tanto psicológica quanto fisiológica. Corresponde também um conjunto de reações, né, que são psicofisiológicas, interrelacionadas, que elas mobilizam o indivíduo a lidar com o estressor, né, combatendo e mitigando o fim de retornar à condição do seu bem-estar. Sob a designação do estresse psicológico estão reações afetivas, como cognitivas e comportamentais. Aí tem as reações afetivas, né, que são do estresse, se caracterizam pelo avanço, com sentimentos negativo, entonados, como raiva, medo, ansiedade e a tristeza. E as cognitivas têm um exemplo de todos que o sujeito elabora em torno da situação do estressor, que refere ao seu comportamento, que podem ser observados como atitudes, né, que é evitação, bem como o uso de álcool, né, do uso de álcool, do cigarro e entorpecentes, né, quando eles usam esse tipo de entorpecentes, álcool, às vezes ele fica um pouco estressado. Sob a dominação do estresse fisiológico estão as reações no sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso endócrino. A mobilização afetiva, cognitiva do comportamento das diversos sistemas corporais mantém o indivíduo em alerta e o leva a lidar com o estressor. Ele representa um consumo de recursos que, quando persistentes, acarreta a fadiga, né? Pode trazer prejuízos importantes à saúde, como temporários ou mesmo crônicos. Entre esses danos estão o declínio de performance, né, que é o desempenho cognitivo, sustentabilidade a desenvolver, pressão sanguínea e alta permanente como decorrência do estresse crônico, prejuízos do sistema imunológico, né, em função de elevados níveis de hormônios do estresse e excitando do sistema nervoso central. Girlene? Ok. Bem, passou muito. Então voltei aqui só para vocês me darem um feedback aí para ir passando, viu? Que o meu microfone está desligado. Volta, amigo. Volta. Aí. Então, gente, bom dia. Aí aqui o texto vai falar um pouco sobre a restauração e o ambiente restauradores, né? Então, aqui ele vai falar sobre um pouco do indivíduo, como ele pode transformar esse ambiente, como esse ambiente pode transformar o indivíduo, né? Então, aqui ele fala um pouquinho assim, se o estresse é caracterizado pela mobilização psicofisiológica do indivíduo em reação a um estressor, a restauração do estresse, representada por sua vez, uma desmobilização, o retorno dos estados afetivo, cognitivo e comportamentais, dos diferentes sistemas corpóreos, aos níveis de atividade e as condições que antecederam a reação desse estresse. Então, aqui ele vem falar um pouco de como esse ambiente ele vai modificar esse indivíduo e como esse indivíduo ele também pode modificar esse ambiente. Então, assim, por exemplo, né, nesse contexto físico, o ambiente ele pode assumir dois importantes papéis, né, que é promover, permitir ou promover a restauração. Então, aí ele vai falar também um pouquinho dos aspectos físicos, que por si só constrói os estressores, ou seja,
Esse ambiente, por exemplo, ele pode ter ruídos, não ter uma boa estrutura, né? Algo que fuja do controle pessoal da pessoa e muitas das vezes não tem nem privacidade. E aí ele fala que uma das vezes cessado o estímulo causador do estresse é o simples fato de não existir solicitações ambientais estressantes dá ao indivíduo a oportunidade de se restaurar. Então, o fato desse ambiente ele não promover esses tipos de ruídos, né, e dar esse favorecimento pessoal de controle, esse ambiente também ele pode restaurar o indivíduo, né? Então, o ambiente ele está muito ligado, já foi dito muito aqui, ele está muito ligado com o contexto psicofisiológico desse indivíduo. Então, ele pode tanto alterar quanto ser alterado por esse ambiente. Pode passar, amigo. Aí, mais aqui na frente, ele vai falar um pouco da questão da evolução, né, desses ambientes. Que esses contextos ambientais, qual seriam esses contextos ambientais, né? Que ele faz parte do período evolutivo do homem, né, do bem-estar do homem e também da sobrevivência do homem, né? E aí ele fala que assim, mais à frente, ó, os ambientes naturais, mais precisamente as configurações naturais que proporcionaram entre outros, proteção, oportunidade de controle facial, movimentação e acesso, né? Acho que era fácil, né? Ela botou facial, a movimentação e acesso a alimento e a água. Então, quer dizer que antes não era, lá nos primórdios, não era só uma questão de ter desse ambiente natural, não era só uma questão de ter de qualidade, que eu digo assim, de ter um ambiente propício, ser organizado igual hoje. Antigamente se ligava muito à necessidade. Então, um dos grandes da grande sacada da civilização com esse ambiente natural era você morar, né, perto de lugares onde te proporcionavam, onde você teria fácil acesso à água e alimentos, né? Eu acredito que também aí é uma questão de arquitetura, porque logo nos primórdios não tinha essa arquitetura toda. Porém, a mobilidade para esse lugar onde você teria mais acesso às coisas, era uma oportunidade de controle também do ambiente. Então, ela fala um pouco sobre isso, sobre esse bem-estar, você poderia ser maior se você tinha acesso a esse lugar, onde você tinha mais algo para comer, algo para beber, né? Que é esse controle que você tem no ambiente. Então, essa parte do texto, ela fala bastante sobre esse controle, quanto você pode mudar o ambiente, quanto o ambiente pode mudar você. E aí ela vem mostrar essas questões, né? Ela fala tanto da atualidade quanto da evolução desses ambientes. É isso, próximo. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura hospitalar e bem-estar. Eu trouxe essa imagem para tentar, né, mostrar o quanto o ambiente ele nos traz, né, o bem-estar, a tranquilidade. E um ambiente, eu li acompanhando o capítulo do livro, ele mostra, né, que um ambiente hospitalar ele pode trazer consequências tanto positivas quanto negativas ao paciente e familiares. Então, uma imagem dessa, ela traz, representando ali, né, num espaço hospitalar, um ambiente desse, o paciente, o acompanhante, né, são os familiares, entram em um hospital com um espaço desse jeito, como essa imagem, já vai trazer, né, uma tranquilidade, já vai
ao entrar em um hospital, ele já vai receber ali uma paz, uma tranquilidade, né? É um espaço que vai contribuir para distrações positivas, né? Tanto do paciente quanto dos familiares, né? E que o paciente ele já entra ali sentindo dor, ele já entra ali estressado, né? E quando ele se depara com um ambiente bom, bem planejado, organizado, ele já começa ali, já na entrada, eu vejo assim, que ele já começa a se sentir bem, né? Então, diferente de hospitais hoje que a gente pode acompanhar, né, como foram arquiteturas, estruturas foram planejados antes, os hospitais antigos, que a gente já entra nesses hospitais e já sente aquele impacto negativo, né? Então, uma pessoa que já vai ali com problema, já ele entrou ali, ele já começa, já se sente mal, ele se sente pior do que quando ele chegou. Por quê? Eu tiro assim como exemplo esses hospitais antigos, né, que tem. Ele já entra ali, a gente já pode entrar ali, já desde a recepção, ele já, a arquitetura dele, como ele foi feito, planejado, não teve assim, uma organização, cada recepção, as salas, no seu devido lugar. Não, eu já pude observar em hospitais assim, tudo misturado. Entra na recepção, não sabe se está na recepção ou se entra pro elevador ou se vai para a cantina. Então, assim, é meio complicado. Então, quando a pessoa já entra, o paciente ou os familiares, as distrações que eles começam a ter ali são negativas, né? E um exemplo são as pessoas que, por exemplo, acompanham os familiares, né? Os familiares que acompanham esse paciente para dormir ali, ele passa uma noite ali e não consegue ir para o corredor, porque o corredor ele é escuro, ele não tem acesso ao banheiro. Se ele vai ao banheiro, ele não sabe se ele está entrando numa sala de cirurgia ou se no mesmo corredor entra no banheiro ou entra na cozinha. Então, eu mesmo já pude passar por situações assim de ver em hospitais, em corredores de hospitais, que ele já traz o mal-estar, né? Então, e isso já vai causando estímulos indesejáveis, estressantes, né, para os familiares. E nesse capítulo, eu li entre os fatores que podem favorecer o suporte social em hospital estão a presença de imobiliário apropriado a familiares e visitantes no quarto de internação, como um leito para acompanhante, que isso não tem, né? E o próprio paciente ali, ele está internado, ele já fica estressado em ver o acompanhante, a mãe, às vezes o pai, que dorme, fica a noite toda sentado numa cadeira e quando é pela manhã já está pior. Então, tudo isso já estressa o paciente, né? O leito, né, para acompanhante, que isso não tem cadeiras, mesas, armários. Quando eu estava lendo, eu pude assim, associar o que acontece nas enfermarias, né, até mesmo em apartamento. O armário, as frutas, a alimentação ali dos acompanhantes, ele fica misturado com as bandejas que as enfermeiras levam, com toalha, com roupas, então ali é tudo misturado. Então, a sala não tem uma sala de espera, e isso é muito importante, né? Preciso ter. O jardim, isso aí, um jardim, né, de uma área em um hospital, isso é muito importante, né? Traz uma tranquilidade, uma paz e uma distração, né? Facilidade de acesso ao banheiro, como eu falei, do corredor, estacionamento, é muito difícil ter esse estacionamento, então já começa o estresse desde lá de fora, para estacionar o carro, não tem onde estacionar, a luz,
nos corredores também, né? Corredor, em elevador, na recepção, é tudo muito, muito escuro, né? E eu pude ver, assim, que uma arquitetura ela bem planejada, organizada, e ela feita pensando no bem-estar do paciente, ela ocorre distrações positivas e a eliminação de fontes de distrações negativas. Eu coloquei uma diferença aqui nas distrações positivas e nas negativas, né? As positivas, elas trazem estímulos como essa imagem, né? Elas atraem um interesse no paciente, nesse observador, que ele distrai ao entrar nesse hospital, num ambiente bem preparado, né? Pensando nesse bem-estar, ele distrai de todas as preocupações, dos pensamentos estressantes, do mal-estar físico. Então, isso aí já vai mudando. Quando ele entra num espaço desse, que ele se sente bem, ele já vai mudando aqueles pensamentos negativos, né? As distrações negativas são os estímulos indesejáveis e estressantes, né? Que foi o exemplo que eu dei lá em cima, da diferença dos hospitais, né? Mal planejado, que traz esse mal-estar com os corredores, né? A recepção, que é tudo muito misturado. Então, essas diferenças dessas distrações que o entrar, né? Ao entrar no hospital, o paciente e os familiares, eles já se deparam com uma situação. Ela vai trazer tanto consequências, como eu falei no começo, positivas e negativas ao paciente, né, e familiares. É isso, professora. É o beijo da Amanda agora, Marcelo. Tá, então só vou ligar meu microfone aqui. Vou tentar representar minha amiga Amanda aqui, vamos ver se dá certo. Vamos lá voltar agora para o slide. Contexto psiquiátrico prisional e restauração psicológica do estresse. A restauração do estresse em hospitais de custódia é dificultada devido às características de dualidade, confinamento, isolamento social, formamento de a reduzida autonomia do ser humano. Bom, vamos falar um pouco então de hospital de custódia, né? Que são aquele, eu acredito, né? Eu não tenho plena certeza, estou sendo bem sincero aqui, gente, mas eu vou tentar seguir dentro de um raciocínio que eu acredito que seja o hospital de custódia, que seja aquele hospital para presos em tratamento psiquiátrico, né? Queria que alguém me corrigisse se eu tivesse errado. Isso, correto, Marcelo, é exatamente isso. Tá. Então, a gente tem até um exemplo aqui em Belém do Pará, que eu também não estou lembrado do nome, desculpa, mas se meus colegas quiserem falar, aquele local que a gente visitou, né, da, da aula da professora, que eu acredito que lá seja mais ou menos isso, né? E eu vou citar esse exemplo desse lugar que nós estagiamos. É um lugar, assim, que é tipo um manicômio, que as pessoas ficam lá em confinamento social, elas ficam sobre um medicamento, né, que, claro, que é obrigatório, é controlado, né, e só que a grande questão é se isso traz saúde para a pessoa, né? Eu acho que eu fico nesse questionamento e vou continuar aqui para dar prosseguimento, para não ficar tão longa também aqui a reflexão. Os aspectos naturais, aspectos abertos, os lugares de interação, de conforto e descansaço dentro da intuição condiz favorecer o bem-estar dos usuários do lugar.
Aí aqui eu fiz uma anotação também que a relação entre o estresse e o bem-estar e o aspecto ambiental hospitalar. Em Envolvidos no estudo de ambientes restauradores, foi percebido através de pesquisa em manicômios, sanatórios, prisões localizados na França e na Inglaterra. Foi assim que se conduziu essa pesquisa. A dualidade do local, as grandes restrições de acesso à estatística arcaica e de totalidade escura, percebidas como influências significativas de valência negativa e relacionadas ao desenvolvimento do estresse sobre a identidade de um ambiente restaurador, verifica-se depoimentos em torno da fatura estruturação de espaços saudáveis que promovam atividades com a natureza, interação entre usuários do lugar, bem como a inclusão da família e da comunidade. Bem, gente, para linkar com todas essas informações densas, né, ricas de conceitos, eu trouxe aqui também um exemplo do filme da Nice da Silveira, que ela ela é uma psiquiatra que trabalha no hospital, no manicômio, né, na época em que eram abertos, nomeados assim, manicômios, e ela se deparou lá com um local imundo, sujo, sem iluminação, e daí eu faço o link com outro trabalho que nós apresentamos antes desse, que foi psicologia ambiental dentro do ambiente de trabalho, né? Esse era um ambiente de trabalho em que essa psiquiatra se encontrava. Então, qual foi a atitude dela, né? Em vez dela baixar a cabeça para o sistema e ficar só quieta no seu lugar, fazendo o seu serviço, não. Ela foi lá e promoveu uma mudança. Claro que ela tinha cacife para isso, pois ela era a médica, a psiquiatra responsável por essa ala, certo? Então, ela promoveu mudanças, ela limpou o lugar, ela arejou, ela deixou a luz entrar, ela organizou, setorizou. Então, ela fez com que aquele ambiente trouxesse resultados positivos para a vida psíquica e social, claro, daquela pessoa, né? Sempre assim, frisando os direitos humanos que todos temos. Eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos, sabe? E eu defendo também que a nossa classe deve caminhar dentro dessa linha, né? E que eu vou fechar minha fala por aí. Eu acho que tá bom aqui. E eu vou pular aqui, tá, gente? Muito obrigado. Essa foi a parte da Amanda que eu tentei explicar aqui, tá? Agora eu vou desligar meu microfone aqui, só um minuto. Bom dia, professora. Estão me escutando? Bom dia, tô sim. Tá. Eu vou falar um pouco sobre o hospital pediátrico e restauração efetiva do estresse. Segundo o estudo aqui apresentado, a partir do entendimento de que as mensagens comunicadas pelo ambiente hospitalar podem ser uma fonte de estresse, quando marcadas por um aspecto do valor negativo ou que não satisfazem as expectativas do paciente. Dessa consideração, elaboramos a hipótese de que determinados efeitos e cognições de valor positivo suscitados pelo ambiente físico do hospital têm como potencialidade consentir ou promover a recuperação de recursos psicológicos fisiológicos afetados pelo estresse.
Nessa parte do artigo, professor, eu estava lendo, então o estudo ele vê que muita situação acontecia, né, para os aspectos negativos, ou até mesmo as expectativas do paciente que não eram atendidas, que não eram vistas de acordo com o que ele queria, de acordo com o que ele esperava, na verdade, né? Então, de forma de que ele promover a recuperação promover a recuperação dele, acabava às vezes piorando, muitas vezes piorando as situações, né? Porque por falta de atendimento, por falta de alguma situação. Pode passar, por favor, Marcelo. O estudo proposto envolveu essencialmente dados coletados em instituições hospitalares na Itália, como parte de uma fase de doutorado. Atualmente continua em execução aqui no Brasil. Como parte do estágio pós-doutoral, visto que o significado atribuído em um lugar influenciado, entre outros pelo ambiente social, físico e cultural do usuário, esperamos coletar informações válidas para que uma amostra brasileira que venha a ser comparadas às obtidas em contextos italiano, o que poderá ser eventualmente contribuir para as discussões acerca dos aspectos específicos, universais e fenômenos estudados. Então é interessante ver porque quando começou na Itália, né, esses dados ser coletados lá longe e veio para o Brasil também dando continuidade aqui no Brasil. Então geralmente a partir de quando eu estava lendo esses dados coletados, né, então estava lendo, até dei uma pesquisada ainda mais, né, em questão de vídeo aula no YouTube e vi a necessidade tão grande desse olhar, né, para a área hospitalar que tinha dentro. Pode passar, por favor, Marcelo? Então, vou falar um pouco sobre o objetivo. O objetivo principal dele, como a fase 1, é investigar a restauração na dimensão afetiva do estresse em pacientes pediátricos internados em decorrência da cirurgia eletiva. Os significados atribuídos por esse paciente ao quarto de internação e a existência de uma relação entre esses dois construtores. Professor, eu estou com uma dúvida só que eu não consegui. Eu até ia perguntar ontem para um amigo que é enfermeiro e eu esqueci. Cirurgia eletiva, o que significa isso? São as cirurgias que são agendadas, né? Existe cirurgia de urgência e existe cirurgia eletiva. A eletiva é aquela que a gente agenda, né? Eu estou com uma vesícula, eu fui no médico, estou fazendo os exames e eu vou fazer a minha cirurgia. Aí ela é um caráter de eletiva, porque ela foi agendada. E a de urgência é aquela que a pessoa sofreu um acidente agora e tem que operar agora, ela não foi marcada. Então, existem as cirurgias eletivas e as de urgência. Ah, sim. Tá? Obrigado. A restauração efetiva é significado ambiental, completamente o objetivo principal. Os quartos de internação desocupados pelos participantes da pesquisa foram também caracterizados quanto os seus atributos físicos visuais. Então, professora, quando eu estava olhando... Volta lá um pouquinho, por favor. Obrigado. Então, o objetivo, né, principal dessa pesquisa que foi feita foi investigar a restauração da dimensão efetiva, né, do estresse entre pacientes pediátricos. Tá escutando, professora? Professora, tá escutando? Felipe, você caiu? Não, estou aqui. Não. Oi. Nós estamos escutando, eu acho que é a professora que não está. Agora. Tá. Volta aí, Tá escutando? Felipe, que eu não te ouvi. Agora sim. Tá ouvindo, tá bom. Então, quando a gente fala sobre a questão desse objetivo principal, que foi investigar a restauração na dimensão efetiva do estresse, então eu acredito sim, professora, do meu olhar que eu estava olhando, vendo, porque às vezes acontece muito do descaso das pessoas na valorização do psicólogo no hospital. Eu tiro muito em base daqui da minha região, que eu vejo muito sobre isso, né? De grandes obras, mas poucos atributos dentro daquele local para atender a demanda da sociedade ali, da cidade toda ali. Então,
eu vejo muito assim, como até me fala aqui nesse último que a gente colocou, caracterizado quantos os seus atributos físicos visuais. Então, muitas das vezes, o psicólogo dentro do hospital ele é muito interessante, porque ele vai ali dar uma orientação, vai dar uma ajuda muito grande ali, vai ajudar bastante o paciente que está muito desiludido, na verdade, ali. Então, eu vejo muito isso que às vezes até mesmo eu já vi já a professora na questão da área da saúde, na unidade básica, então, na própria unidade básica, que já chegou distrito que tem 10 mil habitantes, tem um psicólogo por mês para atender uma demanda imensa. E o psicólogo, às vezes, nem ia uma vez no mês, na unidade básica. Fora que na unidade mista, que era para ter realmente mesmo toda a estrutura, às vezes até isso não tinha um plantão do psicólogo também por lá, né? Mas, enfim, né? Cada caso é um caso. Mas, Aí no caso dessa pesquisa, na verdade, assim, era uma perspectiva ambiental, né? Era um psicólogo que estava realizando essa pesquisa para verificar esses pacientes que se internaram para realizar a cirurgia, né? Pacientes pediátricos, no caso, e aí fazer a relação entre a restauração afetiva com o significado do ambiente, né? Como é que se conseguia, então, restaurar o afeto dessas crianças que estavam internadas, né? Então, na verdade, o objetivo da pesquisa era já verificar essa questão ambiental, como é que o ambiente restaura esse estresse de estar internado, né? Proporcionando, uhum, então, um ambiente diferenciado, saindo daquele ambiente hospitalar tradicional, antigo, para essa nova perspectiva, já pensando em formatos visuais, atributos visuais, né, nesse ambiente que sejam diferentes daquele quarto escuro, daquele local distante, onde só tem uma parede branca, e proporcionando outros atributos, como inclusão de plantas, de quadros, né? Nas alas pediátricas, em geral, tem os desenhos infantis, né? Que é justamente para proporcionar novos estímulos nesse ambiente e para verificar essa restauração aí a partir desse novo significado aí do ambiente, uhum. tá? Não é muito nessa perspectiva do atendimento que essa pesquisa Ah, foi sim, sim. realizada, tá? Ok, pode Aí continuar. eu queria só dar só mais uma palavra só, que já, na verdade, o meu já acabou, já vai ser a consideração final, né? Pronto, uma Certo. segunda fase. Que na segunda fase, vale-se entrevistar as semi-estruturadas, como a senhora falou, os pacientes a partir das fotografias dos quartos de internação estudados, que foram identificados atributos físicos que desempenhavam um papel importante no processo da significação ambiental. Foi o caso que a senhora acabou de falar, né? Sobre a questão do ambiente. Esses achados complementaram aqueles obtidos no primeiro momento da pesquisa. Então, foi isso que eu queria destacar mais ou menos, professora. Ok. Mais alguém? Não, professora, foi até aí o nosso trabalho. Uhum. Perfeito, né? Então, mais uma área que a gente verifica, né, a importância do psicólogo ambiental, né, na restauração ou na minimização desse estresse que é estar internado dentro de um hospital, onde a pessoa está ali sendo retirada da sua família, sendo retirada do seu trabalho, sendo retirada do seu lar e jogada dentro de um ambiente frio, né? Frio não só no aspecto físico, porque um hospital precisa ser gelado, né, por conta das bactérias, mas também com relação à frieza mesmo, uma parede branca que tem que estar tudo em silêncio, corredores às vezes escuros, como vocês mencionaram. Então, o ambiente, a pessoa já está no estresse, que é estar confinada dentro de um local fechado, sem ter a liberdade dela. E mais um ambiente que acaba não proporcionando nenhum tipo de estímulo que não seja mais estresse, né? Então, é justamente a gente pensar aí na importância do psicólogo ambiental nessa perspectiva, né? De estar
trabalhando com esses ambientes. Se a gente vai estudar o processo de humanização que a gente tem, né, dentro do SUS, vai estudar o que é o processo de humanização. Um dos itens da humanização é justamente a ambiência, ou seja, proporcionar ambientes limpos, organizados e que tenham características de promover qualidade de vida, de promover acolhimento, né? Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância da questão ambiental com relação na influência aí do nosso comportamento. Muito bem. O que é que vocês acharam de fazer esse trabalho? Como é que foi ler esse artigo? Muito legal, professora, muito produtivo, né? E muita informação, né, nova, de como o psicólogo deve se comportar com o que ele vai se deparar, né? Porque também tem uma realidade expectativa, né? A gente cria uma expectativa que a gente vai chegar num local, vai ter uma estrutura, vai ter um espaço, vai ter, às vezes, até uma atenção e, às vezes, não é bem como nós esperamos. A gente tem que se adequar à realidade que a gente está se propondo a trabalhar, né? Então, ele veio trazer muitas reflexões para mim, principalmente, né? Ok. Mas, às vezes, a gente pode não ter esse ambiente idealizado, né? Tudo muito bem, coisas bonitas, coisas, como é que a gente pode dizer? Uma pintura adequada, né? Uma arrumação adequada, mas dentro da estrutura que a gente tem, o que a gente pode fazer? Sempre dá para melhorar, né? Às vezes o local já é todo feio, e as pessoas acabam, então, não tendo também o zelo de manter limpo, de organizar, que são coisas que dependem apenas do nosso comportamento, não vai depender ali de custos financeiros, né? Então, digamos, eu dentro de uma unidade básica de saúde, onde não tem, às vezes, uma estrutura legal, mas mesmo assim, como eu posso transformar esse ambiente para que ele seja acolhedor, por mais que não tenha a melhor estrutura do mundo, né? O que a gente pode fazer? Tem como fazer uma organização, tem como a gente incluir uma plantinha, né? Tem como a gente pensar na organização do local. Então, assim, sempre tem como a gente transformar esse ambiente de uma forma melhor, por mais que a gente não tenha recursos, né? Às vezes a gente atrela muito a ter um ambiente bom com recursos. Claro que com recursos é o ideal, mas e se não tiver recursos? De que forma nós podemos melhorar esse ambiente e transformá-lo para ser mais acolhedor, né? Essa é uma das reflexões que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente não vai estar em local que não vai ter recursos, mas assim, a gente vai então deixar sujo, vai deixar mais desorganizado, mais bagunçado, ou tem coisas que dá para a gente fazer, né? Fica aí como reflexão para a gente fazer nesses desafios de atuação profissional, ok? Então tá, gente, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Na semana que vem, então, a gente já vai ter a apresentação da equipe da Elizabeth, é um capítulo do mesmo livro, se eu não me engano é o capítulo 1, né, deixa eu só confirmar aqui, esse é o capítulo 1, isso, é o capítulo 1 do mesmo livro, né, onde é a equipe da Elizabeth que vai apresentar, e na semana do dia 23, então, a gente faz a nossa revisão, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Professora? Oi, Jéssica. Terça-feira que vem a senhora vai fazer sua revisão? E cortou aqui para mim, só escutei revisão. Não, a revisão é dia 23. Semana que vem é a apresentação da equipe da Elizabeth. Deixa eu só lhe perguntar, prof. A senhora já postou as suas aulas lá, não já? Já. Na plataforma? Todinhas. Outra coisa que eu ia lhe perguntar também, tá? Dia 23 a revisão. A senhora já tem certeza se as nossas provas vão iniciar mesmo no dia 30? Alguém falou alguma coisa por aí? Não, Coordenadora, tenho análise? o calendário que foi encaminhado no
Início do semestre, né? Início de agosto. Aquele geralzão, né? Dia 30, né? Mas às vezes não antecipa, né? É isso que eu queria, isso que eu tô com Aí dúvida. eu não tenho ainda o definitivo, eu tenho esse a priori que foi dia 30. Aí por isso que ontem eu perguntei se vocês já tinham recebido o calendário atualizado, né? Que às vezes tem algumas alterações. Então, vocês não receberam e nem eu. Então eu estou me guiando com esse que foi colocado no início do semestre, entendeu? Que tá dia 30. Tá ótimo, prof. Obrigada. Tá bom? O pessoal do estágio, vocês têm alguma dúvida? Eu encaminhei hoje lá as documentações no grupo, né? Ficou alguma dúvida sobre aquelas orientações que eu coloquei lá? Professor, eu tenho uma dúvida, porque ontem eu estava na aula, só que eu tive que descer para levar um lixo lá embaixo, como eu moro em prédio, depende de elevador, aí eu me atrasei. Eu só queria saber se ficou combinado alguma atividade, porque eu também saí mais cedo de lá da aula da psicóloga, eu não vi o que ela conversou com as meninas. Aí com certeza já deve ter tido um feedback, né? Eu queria saber o que ficou combinado. Pelo que a Gerlene me falou ontem, que foi a única que ficou online até o final, ela me falou que foi organizado sim, né, as atividades que vocês vão fazer e que no último dia do estágio vai ser uma atividade prática, tá? Mas qual vai ser a atividade da semana que vem, ela não chegou a me falar. Pelo que eu entendi, foi só organizado, mas a prática mesmo vai ser uma atividade final, tá? A gente pode até jogar lá no grupo e pedir para descrever, tá? Para o pessoal descrever exatamente o que Provavelmente vai vai ser ser cada sobre dia. o Novembro Azul, né? Provavelmente. Tu foste? Ah, peraí, que a colega aqui, ela foi. Tu é a Maiara. Peraí que a Maiara tá aqui, ela vai me falar. Dividiu em temas. Tem tema do Novembro Azul, tem tema do depressão e ansiedade, e tem tema de diabetes e hipertensão. Aí, até agora, tem 3 pessoas para cada. Ela vai pedir mais 2 temas, mais um tema, porque são 4 encontros, né? Ontem era o 5º, acabou ontem vão ser mais 4. Aí ficou dividido em temas, que a gente vai fazer como se fosse uma palestra para os usuários de lá. Mas as equipes ainda não foram divididas ou já foram, amiga? Pois as equipes, ela já dividiu da depressão, da hipertensão e do Novembro Azul, se eu não me engano, mas tem mais um tema que não tem ninguém. Aí ela disse que quem não foi ontem ficará com esse tema. Se eu não me engano, 1 ou 2. Ela. No caso, eu que não falei com ela. Tá ótimo, então. Porque ontem só foram 6 professores, se eu não me engano. Não sei se a Girlene falou para a senhora, ontem o documento que a senhora colocou das datas, tem uma data que está errada. Já corrigiu? Tá. É por isso que ela não assinou o de ontem, porque a gente não poderia rasurar, né? Uhum. Tá bom.
Tá. Gente, eu tava falei um monte de coisa aqui, agora que eu vi que meu microfone estava desligado. O que eu falei aqui para Maiara? Quem não foi ontem, procura não faltar mais, né? São só 4 encontros, vocês vão ir dia 9, 16, 23 e 30. Procure não faltar mais, né? Porque é uma oportunidade que vocês estão tendo aí de ter essa prática, tá? Vocês receberam 2 documentos, a ficha de observação. A ficha de observação você vai ter que imprimir 4 fichas, tá? Cada dia que você foi na prática do seu estágio, você vai escrever o que você fez lá. Por exemplo, dia 9. Aí tem lá a data, você coloca, hoje nós a preceptora dividiu os grupos, os temas que vamos realizar no estágio, apresentou a estratégia de saúde da família para nós, ou seja, você descreve tudo o que você fez naquele dia. Próxima segunda-feira você imprime uma outra ficha para você e faz o resumo do que foi a atividade na unidade naquele dia, tá? E assim vai, uma ficha para cada dia de atuação. A outra ficha, que é a ficha de registro, na verdade é a frequência. Já está datado, eu já corrigi, então imprimam novamente. Se você faltou, escreve faltou. Se você foi, você escreve o resuminho do que foi feito no dia, coloca o horário do estágio e a preceptora assina, tá? Os alunos que estão realizando o estágio prático vão precisar me entregar o relatório impresso, encadernado, com as fichas de observação e a ficha de registro no anexo, tá? Os que estão realizando apenas no formato online, pode me enviar pelo e-mail, tá? Mas os que estão fazendo a parte presencial, eu preciso da comprovação das suas idas no campo do estágio. Procure não faltar mais, né? São só 4 encontros, então alguns alunos faltaram ontem. Se organizem para não faltar mais, ok? Pode falar. Então, para quem está no modelo online, a gente só vai fazer o relatório final, né? Compondo as atividades que a gente fez agora a partir da segunda verificação, colocar os nossos slides de apresentação no anexo e fazer a conclusão do relatório e enviar para a senhora por e-mail, certo? Correto, tá? É exatamente isso. Tá, Sendo okay. que não é no anexo, é apêndice, tá? O tá. anexo vai ser a ficha de observação e e a frequência. Já a produção das coisas que vocês realizam já entra como apêndice, tá? Na próxima segunda, eu vou fazer uma revisão dos itens do relatório, explicar essa parte novamente para vocês. Mas é exatamente isso, vocês vão entregar somente por e-mail, né? Quem está fazendo a parte só online, e quem está com a parte presencial vai entregar impresso, encadernado e com a ficha de observação e a ficha de frequência em anexo. E também essas atividades que a gente vai estar fazendo em sala também tem que compor o relatório, né? Colocar também os slides em anexo. O slide, gente, não precisa imprimir uma folha para cada slide. Vocês podem fazer a impressão naquele formato anotações, que cabem 8 slides, 6 slides em uma única folha, tá? É só para ter a comprovação no relatório do que vocês realizaram. Tá bom? Professora? Para não ficar muita folha. Pode falar, Aline. Me explique uma coisa, por favor, porque eu vou fazer no modelo online. Como é que a gente vai fazer isso? Tem alguma coisa online na hora do estágio? Porque como eu não pude acompanhar o primeiro, né? Que eu tô com problema de saúde dentro de casa, aí eu queria saber como é que vai ser, professora, quando eu não entendi essas fichas, vai pegar onde? Todas as atividades que a gente está fazendo em sala. Por exemplo, ontem vocês fizeram a apresentação do Novembro Azul. Aí você vai colocar atividade realizada no dia 9 de novembro, apresentamos a atividade do Novembro Azul, né? Você explica o que vocês fizeram e anexa lá no apêndice os slides da apresentação de vocês. Ah, tá. Então, no caso, quem está fazendo online vai ser as atividades feitas online, é isso? E quem está fazendo estágio vai ser atividade de lá. Quem está fazendo estágio vai ser atividade de lá e
os online, né? Porque estão fazendo as duas coisas, tá? Pois Quem é é, mas online, só as atividades online. Quem está presencial é as atividades presencial e as atividades online, que estão fazendo duas coisas. tá. E essas fichas, professora, que a senhora acabou de falar aí, A vai ficha é pegar só para o onde? pessoal presencial, tá? Ah, tá. Ficha Nós e o vamos fazer modelo de registro. relatório, né? Isso. Na verdade, o relatório vocês vão continuar o que vocês fizeram na primeira verificação, complementando com as atividades agora da segunda verificação, tá? É só dar continuidade àquele primeiro relatório que vocês fizeram. Mas a gente Aí, vai na poder ficar semana no que mesmo vem, grupo ou vai ter que trocar? depende. Se você tiver no grupo de só pessoas online, pode. Mas se você tiver no grupo com pessoas presencial, não pode. Porque Mas vocês e não aí, estão como é que eu fazendo a peço, mesma como é que eu coisa. posso aproveitar a primeira? Eu tenho que pegar deles? Não, aí pode ser, você pega o deles e aí complementa com as tuas atividades. Aí você não vai fazer trabalho em grupo com pessoas que estão fazendo presencial. Quem faz online só pode se juntar com pessoas do online. Quem está E- no presencial só pode se juntar com pessoas do presencial. Então, só para eu entender aqui, esse relatório ele é em grupo, não é individual. Você pode fazer individual ou em grupo. Tá, Pois é, entendi professora, agora. porque é assim, no meu grupo, nós apresentamos os trabalhos online, só que o pessoal, eu acredito, estão indo para o estágio presencial. Aí você vai fazer o seu relatório separado. Você pega esse primeiro relatório que vocês fizeram e agora você vai dar continuidade a ele sozinho. Tá bom, Aí você vai Ah, tirar o tá, nome eu do entendi pessoal e vai agora colocar também, só o seu. professora. Então, Oi? eu só vou o relatório a partir de agora que eu vou continuar só com a parte da minha equipe que está presencial. A que está online é outra equipe, né? É, correto. Ah, agora que eu entendi mesmo essa parte. Correto. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Tá. Eu peço que ninguém falte na supervisão de segunda-feira, tanto quem está presencial quanto quem está online, porque eu vou ver passo a passo novamente do relatório, né? Vou ensinar vocês como é que vocês devem fazer a parte das considerações finais do relatório. Então, não percam na próxima segunda, no horário da supervisão, às 15 horas. Tá bom? Tá, não tem problema. Não, tá? Isso. Isso. Tá? Perfeito. Então tá bom, gente. Desejo aí uma boa semana para vocês. Quem é do estágio presencial, não falte na segunda-feira lá, no presencial na unidade da Vila da Barca. E quem está só online, e mesmo assim venham, né, assistam a supervisão online na segunda-feira à tarde, tá? E pessoal, só do online, eu guardo vocês então só na segunda-feira online às 15 horas, tá bom? Ok, professora, Beijo obrigado. grande. Obrigada também. Tchau.